No ar, na atividade Sou Brasília. O programa sensação da internet, agora no rádio. Apresentação, Jorge Fernando e equipe. Fala Brasília! Fala Quadradinho! Mais uma edição do seu programa preferido, líder de audiência. Sou Brasília, diretamente da Radioatividade, a sertaneja de verdade, daquele jeito. Jorge Fernando continua em férias, cervejinha, pé na areia, né? Daquele jeito que quem pode, pode. Quem não pode, faz o programa ao vivo de segunda a sexta, de meio-dia às 13. E aqui do meu lado, ela, a Penélope Charmosa de Brasília. Oi, gente. Vanessa Vitória. Você tá boa, Vanessa Vitória? Eu tô. E você, Denver? Tudo bem, tudo certo. Bem, graças a Deus? Tudo Oi, certo. ouvintes, que saudades. Aproveitaram o fim de semana? Aproveitou, Denver? Mais ou menos. Por quê? Eu trabalhando... Eu não tiro férias, trabalho no final de semana. Oh, meu Deus. Eu não 6 sou por 1 a concursado jornada público. dele. A jornada dele. É 7 por 1. 7 por 0. É daquele jeito, mas... Sem folga. Um dia Deus vai abençoar. E você tá voltando ao SBT hoje? Hoje. Semana que vem, fim de semana também vou trabalhar agora. Acabou a mamata. Como é que a gente te acompanha lá no SBT, Vevê? Tá na hora DF, todos os dias, de segunda a sexta-feira, a partir de 6h15 da noite, junto com meu amigo Kenzo Matida. Agora o Kenzo? Kenzo. Estaremos nós. Não é aquele Marcão do povo, mas não? Não, o Marcão, ele fazia o Tá Na Hora, que é o Tá Na Hora geral, que é o que passa no Brasil todo. Ele fazia o Tá Na Hora, que agora quem faz é o Datena. Então tem o Tá Na Hora nacional e o... Datena ainda tá lá? Datena tá lá. Tinha uma história que ele ia ser mandado embora? Uai, por quê? Não sei. Diz que ele não se adaptou bem, não. Ah, é? Tava maltratando a equipe. Então, os negócios desses você não pode falar, né? Não fiquei sabendo disso não, Denver. Fiquei não. Mas quem tá maltratando o brasileiro aí, eu não sei se você viu, seu amigão, aquele lá que faz o bronzeamento. Você viu, Denver? Faz bronzeamento? O Trump. Donald Trump? Sim. O que aconteceu? Sim, eu fiquei chocada. Eu nem tava sabendo disso ontem. Tava conversando com meu pai. Meu pai falou, nossa, chegou um voo aqui em Confins. Meu pai mora em Belo Horizonte. Com vários brasileiros que foram deportados. E eles chegaram algemados, Denver. Algemados. Que nem bandido. Que nem bandido. E o presidente da República, Lula, né, ele se pronunciou, ele pediu logo que as algemas fossem retiradas dos brasileiros e que, assim, ele disse que entende o que o país, né, o que o Trump tá fazendo lá é uma questão pessoal do país, mas deixar de cumprir os direitos humanos aí não é legal, entendeu? Não é legal, porque algemar as pessoas, por quê? Pra quê? Né? Então não precisava, deporta. E esses brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos, que chegaram ali no aeroporto de Confins na noite de sábado, eles fizeram essa viagem, né? Eles entraram lá nos Estados Unidos na sexta-feira. A viagem chegou a ser interrompida, Denver, por causa de um problema técnico na aeronave, né? Durante um reabastecimento lá em Manaus. E 158 deportados chegaram aqui no Brasil. Eles se juntaram, Denver, a mais de 3 mil integrantes ilegais enviados pelos Estados Unidos ao Brasil durante o governo Biden, né, entre 2023 e 2025. Só que dessa vez com algemas. Então, eu estava lendo um pouquinho sobre essas deportações do Trump e até mesmo antes de comentar sobre essa questão das algemas, alguns imigrantes que estão sendo deportados, não só aqui para o Brasil, mas para vários outros países, faziam até parte de um programa do governo Biden para que eles fossem regularizados lá. Por exemplo, venezuelanos, pessoas que são de países com algum tipo de risco, estavam em programas do próprio Biden e para regularização. Então, o que acontece? Estão sendo deportados dessa maneira. Um advogado, né, especialista em direito migratório, ele falou que a legislação norte-americana não criminaliza algemar os deportados. Diz que não há crime em algemar, segundo as leis dos Estados Unidos. E aí o Brasil pediu, né, o presidente da República se pronunciou pedindo aí para que essas algemas fossem retiradas. Eu fico imaginando como que essas pessoas, você imagina, deve você viajar quantas horas de voo algemado ali dentro. Que nem bandido. Exato. Para os americanos, eles são bandidos, né? São criminals.
Exato. O cara que entra lá irregular, né? Mas, Vevê, eu não sei. Eu vi muita gente falando que esses caras aí... Um cara falando assim, ó, se um familiar seu tá voltando, é porque ele tava mexendo com alguma coisa que ele não te contou lá. Aí eu fiquei pensando, como assim? Como assim? Eu vi um cara que mora lá há muitos anos, nos Estados Unidos, e ele fez um vídeo falando, gente, não existe isso. Se os Estados Unidos deportar todo mundo que tá ilegal, os Estados Unidos para, principalmente a Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos. Eles sabem que tem um monte de gente ilegal, mas diz que essas levas aí que eles estão levando não é os anjinhos, não. Diz que é gente que tava enrolada com polícia de lá, e principalmente as pessoas que entraram pela fronteira agora. O cara também é burro, né? O Biden lá, ele tava tranquilo lá, o povo passando as fronteiras abertas, aí espera o Trump ganhar e assumir pra tentar entrar nos Estados Unidos. Meu amigo, por que você não foi mais cedo? Não, Denver, mas tem pessoas nessa lista de regularização do próprio governo Biden que estão sendo deportadas. Também agora pelo Trump. Eu não sei, tem que estudar isso aí, mas eu ouvi dizer que quem tava sendo deportado não era flor que se cheirava, não. Ó, então esse avião foram 158 deportados que estavam todos algemados, acorrentados, né? Durante todo o trajeto dos Estados Unidos até chegar lá no Amazonas. A parada, né, prevista em Manaus, como eu falei, e o destino final com fins aí, vários mineiros. E eu fiquei um pouco chocada com relação a esse tipo de tratamento, como o próprio presidente da República falou. Façam, né, o que acham que é válido, mas não humilhem, não passem por cima dos direitos humanos. Ninguém merece ser deportado dessa maneira. Eu ouvi também um especialista em segurança aí, dando entrevista falando que é padrão, você vai botar um criminoso, que no caso, pros americanos, eles são criminosos, e criminoso viaja algemado mesmo. Meu Deus. Diz que você vê, a pessoa, tem gente lá, gastou quase 200 mil reais pra passar na fronteira e tá voltando. O cara fica revoltado e a chance do cara aprontar uma lá é grande. Tanto que em Manaus, né, era pra um voo lá, era pra descer em Brasília. Só que teve uma revolta lá, você ficou sabendo disso? Não, teve uma revolta lá que eles tiveram que ficar em Manaus, porque os caras fizeram um tumulto lá. O quê? O pessoal que tava dentro da aeronave, os deportados? Sim. Tinha que fazer um tumulto lá nos Estados Unidos antes de saírem de lá algemados, né? Mas enfim, imagina se eles fizessem também. Talvez nem voltassem. Diz que eles aprontaram lá, fizeram um negócio lá, era pra vir pra Brasília. Mas enfim. Criminosos não são, né? Podem ter... Porque nos Estados Unidos é assim, você comete um crime de trânsito, digamos, né? Você não parou na placa pare. Você responde, você vai no júri, entendeu? Então, assim, depende da análise que a gente faz. Então, assim, não são criminosos que mataram, que fizeram isso, porque senão nem deportados eles seriam. Aí eles iriam responder de acordo com as leis americanas. Então, são pessoas que vieram realmente porque estavam irregulares no país. Né? É complicado que os Estados Unidos, eles associam esses coiotes, né, que passa com os caras ao cartel de tráfico lá do México, né? Pra eles tá tudo no mesmo balaio ali. Quem entra trabalhou junto com os traficantes lá, dos coiotes. Aí pra eles botam tudo no mesmo saco, joga de um avião e deporta. É complicado isso daí, viu? Eu só sei, Vevê, você viu que isso já é paia, né? Deportar os caras. Sim. Mas aí os colombianos lá foram deportados e o presidente da Colômbia não queria os caras de volta. Ele quer devolver para os Estados Unidos. Se eles eram tão bonzinhos, por que nem os próprios colombianos querem os caras de volta? Então, assim, com relação aos outros países, o que eu vi foram alguns que seriam de políticas, né, para regularização. Mas os brasileiros que chegaram em Confins, a gente sabe, eu sou mineira, teve uma época que governador Valadares, assim, gente, a cidade esvaziava, porque todo mundo queria ir para os Estados Unidos. Até eles hoje, queriam ir em busca de uma vida melhor, sim. Eles queriam ganhar dinheiro pra mandar dinheiro pra família aqui no Brasil. Sim, então, assim, super válido. Sim, pessoas que sonhavam, um sonho americano, realmente. Tem pessoas aí nessa lista que tiveram filhos, que foram naturalizados porque nasceram nos Estados Unidos. Então é aquele sonho da América. Mas é uma situação complicada se eles acham que dentro das leis deles não agiram incorretamente, acorrentando e algemando, enfim. Mas a gente até falou, Denver, também de presidente da República. Eu falei aqui do posicionamento do Lula, mas teve uma pesquisa que foi divulgada, né, hoje, falando que o trabalho do presidente é reprovado por 49% dos eleitores brasileiros e aprovado por 47%. É a primeira vez que essa desaprovação supera numericamente a aprovação
desde o início da série histórica da pesquisa, que começou em fevereiro de 2023. Com certeza, isso aí é por causa do Pix. Agora, você acha que é por causa do Pix? É, com certeza. O Lula até deu um puxão de orelha no Haddad, você viu na reunião? Como é que foi? Que ele falou que os ministros, antes de protocolar alguma coisa lá, passar alguma coisa, tem que avisar a Casa Civil, dando a entender que todos esses movimentos aí do monitoramento do Pix não passou por ele. Aí já lançaram, já caiu na mídia, aí o Nicolas já fez aquele vídeo, Sim. o povo já se revoltou, e o Lula, coitado, disse que ele foi pego desprevenido. Aí ele puxou, tem um vídeo aí na internet. E teve que reverter. Tem que passar pela Casa Civil primeiro, companheiro. É. Aí o Haddad sem graça, coitado. Mas parece que não foi o Haddad também. Também não foi? Foi outro cara seria lá da própria Receita Federal? Que saiu botando os burros na frente do boi lá. Eu só sei que é evidente pra esquerda e pra direita que isso aí sujou muito, né? Vem desaprovação. Veio já, né? Veio desaprovação por aí, então. É aquela coisa, você dá um A ali pra pessoa falar, e o pessoal da direita também, eles têm muito mais capacidade de mexer com a internet do que o da esquerda. Isso aí a gente tem que falar, que é inegável. A esquerda também, a Erika Hilton, você viu que ela respondeu o Nicolas no vídeo lá que bombou também. Ah, foi? Por causa do Pix? É. Ou por causa de quê? Não, por causa das mentiras. Ela falou que o Nicolas mentiu no vídeo dele. Aí ela fez um vídeo igual ao do Nicolas, só que do outro lado. Só que é claro que o povo da direita tem muito... Dando a outra versão. Sabe usar a internet muito melhor. E o regaço que eles fizeram aí com a reputação do Lula em cima disso daí foi forte. Não só com isso, né? Mas a picanha, a abóbora, aquelas coisas lá... Aquela Daniela Lima lá, também sua companheira de jornalismo. Sim. Lá. Aquela mulher ali, disse que até ela tá falando que o Lula é o culpado, você viu? Eu vi a Dani falando, sim. Tá voltando atrás, Eu vi a Dani falando. Eu ouvi também uma especialista em economia e política comentando que no vídeo do Nicolas não tinha mentira, né? Ele falava sobre hipóteses de algo que poderia ser. Então, assim, eu ouvi algumas análises. Mas a própria Dani, ela falou que o governo não consegue criar uma marca nova, né? E perece diante tanto da oposição quanto de fake news. É a avaliação que a jornalista faz. Mas especialistas também em marketing político, eles fazem uma análise fazendo o seguinte, que Lula não está conseguindo cumprir as promessas de campanha, entendeu? É um ponto que está deixando a população muito insatisfeita. Então, eu acho que é o ápice aí. Tem a questão também da própria comunicação que você falou, que muitas vezes não... É como se nós não conversássemos entre a gente, e aí não sabe o que tá rolando, então falta essa questão da comunicação. Então, tem muita coisa aí que o presidente da República precisa refletir, né? E tomar medidas, porque ele tem mais um tempinho aí pela frente para tentar reverter essa situação toda aí. Será? Porque o povo inventou de fazer um pedido de impeachment lá dele, que já tem 92 assinaturas. 92 assinaturas? É um movimento fora Lula. Eu não sei se teria força, hein, Denver? Eu também acho que não é o momento, não. Acho que não é assim. Mas diz que tem uns pedalada fiscal aí que pode enquadrar, que nem enquadrou a Dilma, eu não sei. Mas a Dilma, deixa eu te falar, o problema da Dilma era o Congresso, gente. A Dilma não caiu por isso ou por aquilo, não foi por causa do aumento da passagem, nem do combustível. Se o Congresso falar, não queremos o Lula, ele cai. Aí sim, mas principalmente o presidente, né? Então assim, quem derrubou a Dilma, todo mundo sabe, até a geração Z que estuda história aí sabe que foi o Congresso que deu o pontapé. Né? O presidente do Senado também, né, tem que estar junto. Falar em presidente do Senado, Bebê, a gente tá negociando dia 31, o senador Marcos Pontes vai vir aqui. Uau, que tudo! Ele que é candidato à presidência do Senado, né? Mas esse aí é o astronauta? É o astronauta. Do travesseiro da NASA. O travesseiro é dele? Será que ele vai trazer um travesseiro pra gente dormir melhor, Denver? Será que ele traz? Tem que trazer um presentinho, né? Tem que trazer. A gente tá negociando lá, eu quero que ele venha presencialmente. Sim. A equipe dele tá com medo que ele tá muito corrido, ele tá de férias. Oh, meu Deus. E a votação já é no dia 1º. Então ele viria um dia antes. Mas nisso aí tem as grandes redes aí, Globo e Jovem Pan em cima dele. Mas se Deus quiser... Ele vem aqui dia 31 contar pra gente. E deu polêmica nisso daí, bebê. Por quê? Porque o Bolsonaro, ele quer que o povo eleja o Alcolumbre presidente do Senado. E o Marcos Pontes é um dos senadores eleitos, né, em 2018 pela onda bolsonarista. E o Bolsonaro
disse que manifestou que não tava gostando disso daí, não. Dele Por quê? querer ser presidente. Ciúme? Atropelar. Que tinha que Passou eleger por o cima. Alcolumbre. Ah, é? Mas muita gente também foi em defesa do senador Marcos Pontes, falando que o Bolsonaro tá vendido ao centrão. Porque sabe quem que é o Alcolumbre também? Diz que a esquerda também quer o Alcolumbre. Então, mas deixa eu te falar, parece que o PL tá tentando convencer o senador a desistir da disputa pela presidência do Senado. Tomara que não desista e ele venha aqui no programa falar isso. Porque poderia gerar aí esse constrangimento que você comentou aí, até mesmo acabar prejudicando o partido na divisão de cargos, que são estratégicos no Congresso. É tudo questão de cargo, né? Né? Olha a notícia. Questão de política. Olha a notícia. PT se une a PL em apoio ao Alcolumbre. O PT anunciou o apoio à candidatura de Davi Alcolumbre. Mas aí, qual que é a estratégia? Bolsonaro, eu não entendo Qual isso. que é a estratégia, Denver? Receber ali o comando de comissões que são estratégicas. É uma decisão... Como é que a gente joga dama e xadrez e tal? Você muda ali de acordo com a peça. Você não quer perder sua dama, entendeu? Então, são estratégias justamente para conseguir aí a liderança de comissões que são importantes, entendeu? Mas você reconhece que o Bolsonaro, ele deixa muita gente que era fã dele chateada com isso aí? Sobre o ele Marcos... se aliando ao PT... Não é bem aliando. É igual a gente estava comentando, tão gente. Juntos. Política funciona dessa forma. Interesses, Denver. É isso que a população brasileira não entendeu ainda. Às vezes a pessoa diz que é de esquerda e diz que é de direita e ela vai firme naquelas convicções políticas e ela, às vezes, briga com o próprio colega. E, na política mesmo, os políticos, quando eles têm interesses a serem defendidos, eles se juntam. Então, não tem essa. O que falta é o eleitor entender que ele precisa parar de brigar por causa disso. Então, tem gente falando aí que a candidatura, né, do Marcos Pontes seria um constrangimento para ele mesmo, que era uma questão matemática, assim. Discordo, sou a favor do Marcos Pontes. Que ele teria que desistir e tal, e realmente o Bolsonaro acabou criticando aí o colega que tá mantendo a candidatura, e aí o Bolsonaro tem umas aspas até falando que lamenta ele tá nessa situação porque ele sabe que não tem como ganhar. Isso seria o Bolsonaro falando a respeito disso, que se embarcasse com essa candidatura aí, acharia que não ia conseguir. E, detalhe, Denver, ia ficar sem as comissões que eu comentei. Entendeu? É tudo por comissão, né? É tudo política, gente. Assim, é o jogo político que não é a política nossa de cada dia. Faz parte do jogo, do processo. Então o eleitor precisa entender isso também quando ele defende alguma linha, que os políticos em si, eles não fazem isso. É a mesma coisa que um jogador de futebol. Ele tá num time tal, ele vai lutar por aquele time. Mas se ele sair e receber uma proposta melhor para outro, tchau aquele time. E aí a torcida fica se matando por causa disso. Sim. Né? É a mesma estratégia. Porque o Bolsonaro, ele tem muitos aliados, Vevê. Vamos falar um negócio que é verdade, ó. Bota a música séria aí, peraí. Muito se fala de Lula, de Janja nesse programa, que não é bom, não fala bom, mas também fala bom às vezes, enfim. Mas vamos falar negócio de Bolsonaro aqui. Tem muita gente, viu, Bolsonaro? Se você estiver ouvindo aí. Ele mora lá no Lago perto ali do Mangueiral, qual que é o nome? Você já foi na casa dele? Condomínio, não, Jardim já fui Botânico? no condomínio. É Jardim Botânico? Não era não sei no onde Jardim. ele mora, não sei onde o Bolsonaro mora. É por ali, ali. Ele deve estar escutando, não sei. Muita gente tá desgostosa de você, viu, Bolsonaro? Aquele negócio lá de chorar no aeroporto. Muita gente falou que é capaz, cara frouxo, bicho. O povo, Vevê, que gosta do Bolsonaro, gostou dele porque ele era um cara forte, entendeu? Que ele era um cara firme, aquele cara militar, que bota quente mesmo. Aí vai ver o cara chorando lá porque Xandão não deixou ir pros Estados Unidos, gente. Isso aí demonstrou muita fragilidade, viu, Bolsonaro? O povo não tá gostando disso, falando que ele tá frouxo, Vevê. Mas homem não pode chorar, é por isso? Pode, mas não se esperava isso. Aí ele falou, pelo menos não bota, espero que não botem uma tornozeleira eletrônica em mim, pedindo perdão não, é compaixão, misericórdia pro Xandão. O povo do Bolsonaro queria ver ele forte. E disse que ele também, eu vou falar mesmo, o que você tá fazendo? O povo não deixou falar. Ele deu uma entrevista aí, onde ele botou... A jornalista botou vários candidatos. Tarcísio, aí falta experiência.
Ratinho Júnior, falta experiência. Caiado, ninguém conhece. Aí começou Zema, ninguém conhece. Aí falou, Michele é uma boa candidata. Deixa eu te falar. Flávio Bolsonaro é uma boa candidata. Eita. Eduardo Bolsonaro é um bom candidato. A Michele é um bom candidato. E o Tarcísio não... Como é que ele faz isso? Bolsonaro, VV, ele quer botar a direita no bolso dele. Mas deixa eu te falar uma coisa, você falou de choro. A ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, e também Eduardo Bolsonaro aí, eles foram citados na delação do tenente-coronel Mauro Cid. Eles foram citados como integrantes da ala radical que teriam incentivado o ex-presidente Jair Bolsonaro a realizar um golpe de Estado. E aí a Michele Bolsonaro... Por isso que ele tá desse jeito, né? Ela até ironizou nas redes sociais essa notícia e ela colocou um emojizinho, não sei se você viu, Denver, lá, de uma mulherzinha, né? Um emojizinho chorando, ironizando esse trecho da notícia da delação premiada em que ela é citada. E ela publicou lá nos stories do Instagram lá o print da notícia sobre o caso, né? E o emojizinho com o avatar dela chorando até encher 2 xícaras. E o título dessa notícia fala assim: delação de Mauro Cid revela papel de Michele e Eduardo Bolsonaro no plano golpista. E aí no fundo do story há um áudio, né, de uma pessoa rindo, enquanto um apresentador, né, o de TV aí que é bem conhecido, diz assim, não ria, não. E então, assim, tem aí uma questão também que pode, imagina, com essa delação, complicar a situação de Michele Bolsonaro aí como indicação de candidatura e tal. Tem muita água pra rolar, viu? E o Pablo Marçal? Eu não sei se ele se manifestou sobre isso. Manifestou. Eu até que gosto do Pablo Marçal. Falou? Eu acho que o Pablo Marçal... Ele pode ser tipo um Milei do Brasil, não sei. Será que Abre aspas. O Marçal falou, Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele. Ele falou Marçal. Isso? Porque o Bolsonaro, essa jornalista falou, e o Pablo Marçal? Ela falou, isso aí é carta fora do baralho. Ah, é? Aí o Marçal respondeu ele. Mas é verdade, o Bolsonaro só considera candidato quem é parente dele. Eu acho que assim... Bolsonaro representou, querendo ou não, representou muito pela direita. Mas essa coisa dele querer ser o dono da direita, se ele tivesse, né, elegível, beleza, né? Tivesse um projeto aí. Mas você acha que os caras vão deixar ele concorrer? Não vai, VV. Mas e se complicar pro lado da família dele também? Ele vai ter que indicar outras pessoas. Eles tinham que indicar novos nomes, não sei. Porque a gente, senão vai virar que nem a esquerda. Foram buscar o Lula para candidato à presidência e ele ganhou, porque só ele poderia vencer o Bolsonaro. A esquerda tem um problema muito grande de liderança. É só o Lula. Tem uns ou outros, uns nomes aí regional e tal, Flávio Dino, que foi pro STF, né? Mas é só o Lula. O Haddad foi lá, tomou um pau do Bolsonaro. Se botasse outras pessoas também ia tomar um pau, só o Lula. Aí a direita também agora vai ser só Bolsonaro e ele inelegível já era. Pois é, agora dizem aí que com essa delação do Cid, vai recuar. A ala, integrantes do núcleo mais próximo, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão monitorando aí com uma lupa os desdobramentos das revelações, viu? Das delações aí do Mauro Cid. Então, provavelmente vai ter que pensar em novos nomes. Vai que tem que ter um plano B sempre, né, Denver? Sim, esse negócio de centralizar, querer ser dono da direita... eu não sei não, viu? E o Bolsonaro, muita gente falando assim, porque o Bolsonaro ele tem um fã dos mais radicais, que deve estar achando que tudo que eu tô falando é uma besteira. Tem aqueles, faz sentido, mas, né, o Bolsonaro... E tem aqueles de cima do muro, que qualquer coisinha pula de um lado pro outro. Que inclusive pularam pro Lula e agora estão voltando. Que não estão gostando. Muita gente fala assim, o Bolsonaro encerrou projetos de pessoas muito importantes por causa dele. Vai falar do Dória. Eu não sei não, viu, se o Dória era isso tudo não, mas diz que o Bolsonaro acabou com ele. Cadê o Dória? Nunca nem vi. Aquele cara que foi fundador do Partido Novo também, o Amoedo. Sim, o 30. Foi outro que se sacrificou, Bolsonaro botou pra lascar com ele. Tinha outros nomes que o Bolsonaro enterrou, saiu varrendo todo mundo. Pois é, Denver. Eu acho o seguinte, não sei se já tá na hora da gente faturar.
Ou não? Mas pode dar porque, a assim, conclusão, por favor. Eu tô sentindo falta do Jorge aqui falando segunda-feira maravilhosa. É porque eu gosto de sexta, gente, porque tá acabando. Mas o Jorge ama a segunda-feira, ele chega bem-humorado, ele é o coach. Com aquele alto astral, que segunda-feira, nananã. E hoje eu e o Denver, a gente tá meio que sapecando umas notícias que não são muito legais. Segunda já começou daquele jeito. Começou daquele jeito. E eu tenho mais uma pra dizer pra você. Prepare o bolso, porque a gasolina vai ficar mais cara a partir do dia 1º de fevereiro. Tem mais jeito de ficar mais caro? Sim, Denver. E tem a ver com um reajuste de ICMS, viu? Vai ser aplicado em todo o país. Não vai ser algo só aqui no Distrito Federal. E mesmo assim dizem que com esse reajuste não vai resolver o problema aí de defasagem colocando esse aumento, não. Então, os motoristas vão ter que gastar mais para encher o tanque. Então, já se preparem. Quem puder abastecer antes, façam isso. Porque o valor da gasolina, do etanol e do diesel vai subir a partir do dia 1º. Essa alta aí vai geral. Dos três, é o kit. Isso. O kit lasca. Isso. E te lasca mesmo. A alíquota da gasolina e do etanol, Denver, a previsão é de 10 centavos por litro, tá? A previsão de reajuste. No diesel e no biodiesel, a previsão é de 6 centavos por litro, tá? Então, essas mudanças aí nos impostos, elas vão ser aplicadas em todos os estados e isso acaba aumentando ainda mais as preocupações com a inflação. A gente está falando de governo e tudo aqui, tem tudo a ver também. Então, a alta dos preços dos combustíveis tende a gerar aí um efeito cascata, viu, gente? Aumentar ainda mais e dar mais problema aí na questão. Então, vamos ficar todo mundo atento. Quem puder abastecer... Quando aumenta a gasolina, aumenta tudo, porque tudo vem de caminhão, né? Sim. Tudo precisa de transporte, é complicado. Vamos pro break, daqui a pouco a gente volta. Bora faturar, 12h29. Sendo Radioatividade 12h31, voltemos, VV. Tanta notícia aqui que a gente esqueceu da nossa mensagem abençoada pra começar o programa daquele jeito. Motivacional da semana. É uma palavra de Deus, na verdade, isso, né? O nosso pastor Ibe. Quem conhece o pastor Ibe, gente? Eu conheço. Conhece? Que eu conheço. E eu quero ouvir a mensagem A igreja dele tá crescendo, VV, é um fenômeno, viu? Qual igreja? Qual que é a igreja do pastor Ibe mesmo, Karine? É a mesma que o Jorge vai? É Batista. É Batista? É Batista? É cristã. O núcleo, é isso, evangélica? Núcleo da Fé. É Batista ou cristã? Cristã. Cristã. Núcleo da Fé. Ah, tá bom. Muito bom, viu? Diz que eles fazem um trabalho lá de doação, de ajuda. Tem muita gente que precisa, né? Tem gente que fala mal da igreja. Mas, rapaz, quando o bicho pega... O trabalho social é importante. Né? Quando o cara bate na mulher, quando mata alguém, morre alguém, você acha que eles vão caçar ajuda onde, viu? Você respeita, viu? O trabalho do pessoal. Fala, meu pastor, você tá bom? Bora. Tá carregando aqui que a mensagem hoje é... Bom dia, Chegou. Boa segunda-feira a todos os nossos queridos ouvintes da Radioatividade, essa bancada maravilhosa. Que Deus abençoe e que Ele coloque as suas mãos sobre nossas vidas em tudo que fizemos nessa semana. Eu quero compartilhar algo que me preocupa muito. Me preocupa como pai, como avô, como uma pessoa que lida com jovem há mais de 30 anos. Uma coisa chamada autoimagem e autoestima. São praticamente uma coisa ligada à outra. Só que quando a gente fala de autoestima, você está falando mais da personalidade, da parte emocional, da parte psíquica da pessoa. E autoimagem é aquilo que você olha no espelho e você vê. Eu sou feio, eu sou gordo, orelhudo e tal. E essas duas coisas se confundem. E a autoimagem, ela pode prejudicar a sua autoestima. E quando nós não temos uma autoimagem firmada, nós não sabemos quem nós somos, então nós seremos aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Olha que coisa complicada. E aí nós podemos ser pessoas inseguras no trabalho, na profissão, nos esportes, como pai, como mãe, como cidadão brasileiro. E se nós temos um povo frágil, esse povo facilmente será manipulado. Mas se você tem uma autoimagem, autoestima firme, ninguém vai te manipular. Porque ninguém precisa dizer o que você é, porque você já sabe o que você é. Na Bíblia nós temos vários casos que Deus trabalhou na autoimagem daquela pessoa para que ele pudesse ir fazer grandes coisas. E eu tenho uma frase que eu gostaria muito que você pensasse nessa frase. Nem tudo que faz sucesso traz progresso. Outra frase. O que você consome hoje será o seu comportamento de amanhã. Estou querendo dizer sobre o que você está ouvindo, o que você está lendo, o que você está consumindo. Existem músicas que, desculpe eu falar, mas são, para minha cabeça, é verdadeiro lixo. Músicas que fazem apologia à violência, drogas, promiscuidade, pedofilia,
crime, rebeldia. E a ciência estuda sobre a neuroplasticidade. O que é isso? O nosso cérebro tem a capacidade de se amoldar, ele tomar a forma daquilo que ele é alimentado. Uma música, por exemplo, a batida dela, a frequência dela, muitas vezes repetida com aqueles valores, ela vai entrando e vai moldando o seu cérebro. Todos nós aqui já ouvimos uma música, mesmo que você não tenha gostado. Sei lá, você está na praia, em algum lugar, e fica tocando aquela música. Você detestou ela, mas você acorda no dia, tá com aquela música na cabeça. Mesmo que você não queira cantar, ela tá ali, ó, impregnada igual chiclete. Por quê? O nosso cérebro vai se amoldando. O que acontece? Jovens começam a ouvir músicas com mensagens negativas e o seu cérebro, de tanto ouvi-la, vai moldando a uma forma que não deveria. Por isso que a Bíblia, na sua sabedoria, fala tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe a vossa mente. E a Bíblia diz, não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação da vossa mente. Ou seja, quando você vai na igreja, qualquer que seja, tem músicas que te levam a você refletir sobre a sua vida, sobre Deus, você sai bem. Tome cuidado. Pai, mãe, mesmo seu filho seja pequenininho, a gente acha bonitinho, engraçadinho, mas tome cuidado, que ele vai começar a moldar o cérebro dele. E nós precisamos ter uma sociedade, jovens sadios. Precisamos de jovens sadios para fazer um novo país. Mas, como eu disse, nem tudo que faz sucesso traz progresso. Cuide da sua mente, cuide da sua vida, cuide da autoestima, porque Deus fez você para um propósito incrível e maravilhoso. Que Deus abençoe, uma excelente semana. Mensagem forte, hein, VV? Sim, amém, amém. Ótima semana para nós. Denver, eu até peguei uns tópicos aqui da mensagem que o Ibis trouxe a respeito do nosso cérebro, né? Do poder que ele tem. Às vezes a gente não imagina. A frase é bem forte sobre o que ele falou, que nem tudo que faz sucesso traz progresso. Mas eu acho que o que mais me marcou nessa mensagem foi a questão do poder que a nossa mente tem. A nossa mente é muito poderosa. Então a gente precisa, óbvio, fazer várias coisas para que tudo se concretize. Mas o primeiro passo eu acho que está na nossa mentalidade. Aí ele falou de coisas que a gente precisa retirar da nossa vida, que não trazem bem e que não alimentam bem o nosso cérebro. Mas é legal também quando você pensa em algo que você quer. Hoje eu cheguei aqui conversando com Denver, com a esposa linda dele que está esperando um bebezinho fofo, a Karine, e a gente estava falando sobre metas. Metas de objetivos profissionais que a gente quer. Vamos fazer isso ou vamos fazer aquilo. Para que essas metas se concretizem, antes elas foram ideias nas nossas cabeças. Então a gente precisa ter boas ideias e ideias produtivas que vão fazer com que o nosso sucesso traga o progresso. Então, alimentar a nossa mente, alimentar o nosso cérebro com coisas boas, úteis, inteligentes, que vão levar a gente para o caminho do bem e do sucesso e do progresso. E não com coisas que vão deixar a gente sem motivação, com falta de estímulo. Então, afastar ali da nossa mente o que não vai nos ajudar a ser pessoas melhores. Eu acho que é o que eu tirei de mais produtivo da mensagem, é o que eu quero levar para minha semana. Eu acredito que o Denver também. É isso, que a gente possa alimentar a nossa mente de coisas boas e ter ótimas ideias para que tudo que a gente fizer tenha sucesso e tenha progresso. É verdade, é verdade. Esse negócio também de cuidar da saúde da cabeça, né, velho? Porque hoje em dia a gente mesmo dá cada notícia aqui, né? Como jornalistas, né? A gente acompanha a sociedade de uma forma e a gente vê aí filho matando mãe, pai matando filho. Gente, é as notícias mais pesadas possível. E isso não é um caso isolado. Isso acontece porque às vezes as pessoas já não é de hoje, né, Vevê? Tinha problema, pensamentos negativos. É que nem uma maçã, vai apodrecendo. A cabeça das pessoas vai apodrecendo, né? E o estímulo que você coloca ali, os tipos de pensamento, fica difícil, né? Você melhorar quando seus pensamentos é tudo ruim, né? O IB mesmo, esse pastor aí, velho, já salvou muita gente de suicídio, de crise familiar grave. É um trabalho muito bonito, viu? Essas mensagens aí vão além da motivação. É mensagem de Jesus mesmo, né? Pra vida das pessoas, porque é complicado. Se nós não cuidar, o capeta faz o regaço na vida das pessoas, velho. Diz que mente vazia é a oficina do capiroto, né? Daquele lá de baixo. Então alimentar a nossa mente mesmo com coisas boas, eu acho que isso daí é uma prática diária. Não adianta a gente falar sobre isso hoje e amanhã a gente pensar ou agir diferente, tem que ser todo dia. Sim, por isso que nós aqui no programa evita de dar as notícias mais pesadas,
Mas infelizmente ainda tem notícias ruins, que nesses aumentos de gasolina, Sim. essas coisas aí, mas ele não queria dar essas notícias, gente. A gasolina nunca baixa, né? Eu nunca vi um jornal falando, a gasolina baixou, o preço das coisas baixou. Só vai ficando mais caro. E você não cuida não pra arrumar um bico aí ou pedir um aumento pro seu chefe, viu? Nós tem que correr atrás, meu amigo. Eu quero pedir aumento pro chefe. Eu quero essa parte, Denver. Como é que eu faço? Vamos fazer uma greve aqui nessa rádio? Vamos. O Jorge tá lá, ó, usufruindo das belezas naturais, enquanto a gente tá aqui nesse rala. Vamos entrar de greve aqui. Vamos fazer greve e vamos querer aumento. A gente só volta com um reajuste do nosso salário. Vamos pro break, que a gente precisa ganhar mais dinheiro. Bora Daqui faturar. a pouco a gente volta. 12h40. As contas deste mês. Toca por dentro de tudo que está acontecendo. Sou Brasília. Voltamos 12h44, VV. Vamos falar sobre tecnologia. Bora. O Trend Topic no Twitter, mais bombado aí no momento, se chama DeepSeek. Hã? DeepSeek, Que já que ouviu é falar? isso? O que é isso? É de comer? Não. Ah. A DeepSeek, VV, é uma nova inteligência artificial chinesa que veio aí à tona e diz que ela é melhor do que todas as outras. Por quê? E detalhe, ela é open source. Hã? Ela é de graça. Uau. As bolsas dos Estados Unidos de tecnologia estão derretendo, VV. Derretendo? Porque o ChatGPT, que é o mais famoso, né? O dono lá falou que precisava de bilhões e trilhões de dólares para financiar a inteligência artificial, que ela é muito cara. Os processadores, né, fizeram a NVIDIA, a empresa mais rica do mundo, durante um período de tempo, superou a Apple, superou tudo, porque eles dão os chips que fazem as inteligências artificiais. E a história é que esse dono dessa empresa, que é o principal, né, o Sam Altman, ele falava é que a inteligência artificial precisa de muitos chips, e esses chips são caros, precisa de muita estrutura gigante, assim. E a empresa dele, VV, consome quase a quantidade da energia gerada por Itaipu. Gente, ele emprega quantas pessoas? Uma população toda da China? Não, esse é o americano. Sim, mas pra gastar tanto assim? Não, puxa muita energia. Só fazendo chip? Processamento. É só de processamento. Ele compra esses chips já prontos. Isso, aí os servidores, a capacidade de procedimento para fazer o chat GPT funcionar é absurda. Eles tomam prejuízo. Eles não dão lucro, nunca deram. Aí chega um chinês e fala que o quê, rapaz? Eu tenho inteligência artificial aqui, que ela é muito melhor do que essa. E os Estados Unidos, VV, proíbe essa NVIDIA de vender chips pra China, justamente por causa disso. E por não ter os componentes, eles fizeram inteligência artificial muito mais econômica. Aí agora, segunda-feira, as ações de tecnologia tudo caindo. Os Estados Unidos, VV, passou aquela loucura do Trump, falar que os Estados Unidos é o melhor do mundo. Aí eles acordaram que a China também, rapaz, tá com a faca no pescoço dos Estados Unidos. A tecnologia lá dos chineses, VV do céu. Eu nunca fui na China não, mas diz que lá é a cidade do futuro. Você paga a passagem com a palma da sua mão. Eles são muito tecnológicos. Você tem um aplicativo pra fazer tudo, o WeChat, né? Que é tipo o Zap. Nossa. Só que lá tipo o Zap você paga coisa, você registra coisa. É mesmo? Você faz tudo. Pensa num aplicativo que é banco, que é conversa, que você paga suas contas. Tudo. Você faz tudo, suas vacinas, seus negócios de saúde, tá tudo lá. Mas eu tenho medo um pouquinho dessas coisas chinesas. Os carros elétricos mesmo, né? A BYD passou a Tesla. Então, os Estados Unidos reparou, bebê, que os chineses estão fazendo coisa melhor, mais rápida, mais econômica. Aí essas ações dessas bolsas, tudo de tecnologia, estão despencando, porque os investidores estão falando, peraí, então essa coisa de ficar pedindo dinheiro... O Trump falou que não precisa dos outros? Mas precisa sim, já eu falo um exemplo. Aí, tá caindo tudo, derretendo tudo. O povo tá lembrando que os chineses também faz as coisas e pode fazer as coisas melhor, viu? Eu lembro, VV, que há uns 10 anos atrás, quando você falava, comprei da China, todo mundo, ixi, é coisa ruim. Não tem garantia. Não tem garantia. Não tem. Até hoje, muita gente falou isso. Mas, VV, as coisas da China tá ficando boas, velho. Minha mulher bem é doida naquele negócio de Shopee. Ela gosta. Ela compra tudo na Shopee. E a Shopee é da China? Da China.
Inclusive, a gente tá com um grupo de achadinhos lá no perfil do Instagram, Sou Brasília, vai lá. Que ela fica postando umas coisas boas lá. Tem poltrona inflável. Inflável? É chique o negócio. Tem prato bonito. Tem jogo de panela? Tudo. Aqueles bem bonitinhos? Tudo. E viver barato. Mas é caro? É isso que eu quero saber. Barato. Eu não sei como é que eles conseguem aqueles preços. E demora muito pra chegar? Não, os produtos já tá no Brasil. Não precisa aqueles impostos lá do Haddad. Não tem. Não tem? Mas então vale a pena. Vai lá no perfil do Sou Brasília, tem um link lá dos achadinhos. Enfim, eu vou entrar. A China mostrou pros Estados Unidos que se eles não tomar cuidado, viu? Tem garantia sim. O negócio é forte. Então, DeepSeek, você que gosta de inteligência artificial, procura lá. Foi o aplicativo mais baixado da Apple. Gente, eu não entendo nada, Denver. Eu não entendo. Eu tô aqui tentando pesquisar pra poder comentar. Assim, tô vendo que as ações caíram, mas assim, eu não sei. É basicamente assim, Vivi. A gente tinha o ChatGPT, que era a Ferrari. Todo mundo tava usando, só que ela é caríssima. Tipo quanto, assim, mais ou menos? Vivi, o Trump, quando ele assumiu lá, ele deu 500 bilhões de dólares para financiar a inteligência artificial dos Estados Unidos. Uma semana depois, os investidores estão assim, cara, não precisava desse dinheiro todo. Os chineses fizeram uma inteligência artificial melhor que o ChatGPT com 96% mais barato. Gente do céu. Se o ChatGPT tivesse custado R$100 para fazer, por exemplo, eles fizeram o melhor com R$4. Gente. Então a tecnologia, ela sempre tem um potencial de otimização, né? De fazer mais com menos. Pois os chineses apareceram com um negócio totalmente fora da curva e botaram os americanos no chinelo. E eu tava vendo aqui, eu tô pesquisando sobre inteligência artificial e assim, ela também pode ser utilizada pro mal, né, Denver? O Irã, por exemplo, tá dizendo que disparou mísseis que foram pilotados por inteligência artificial. Bebê, o futuro é cabuloso, viu? Eu só sei que as inteligências artificiais de hoje, você acha daqui a alguns anos, vai ser tipo uma ameba. Você acha que a gente vai parar de falar aqui no programa de rádio? Quem vai falar vai ser a inteligência artificial, dando notícia? Não, eu acredito que o ser humano ele vai ficar 10, 100 vezes mais produtivo com inteligência artificial. Muita gente vai ser substituída, né? Já tá sendo. Você viu os caixas de supermercado? Os mercados tudo sozinho. Agora tá com o touch lá. Sim, mas também tem um pouco de confiança que as pessoas vão pagar, né? Não sei se você viu, teve um vídeo que viralizou na internet algumas semanas atrás de mercadinhos, até em Águas Claras, em outros pontos, que a pessoa ela vai lá no próprio condomínio e pega um picolé e tal, pega ali, sei lá, tá faltando uma maionese pra fazer aquele cachorro quente, aí a pessoa não sai pra ir no supermercado, vai no próprio comércio do condomínio. E muita gente que não tava pagando. Então, assim, eles controlam isso por câmeras, né? Então você tem que confiar que a pessoa vai fazer direitinho. Nos supermercados, vai que o cara passa 10 dali dos produtos e ele, não vou passar não, e coloca, enfim, tem que confiar que vai dar certo. Sim. Eu só sei que o Trump, viu, já tomou um chega pra lá, que a tecnologia... Esse da tecnologia. Os americanos acham que só eles sabem fazer as coisas boas, que eles são os inteligentes, vai nessa. Denver. E Vevê, esse Trump também, ele tá muito tupetudo, viu? Por quê? Por causa do cabelo dele, não? Não, ele tá se achando demais. Me conta. Ele acredita, Vevê, ele falou o nome de tipo uma seita lá, não sei se é uma seita, que acredita que os Estados Unidos foram destinados por Deus pra dominar o mundo e controlar o mundo. Ele ficou claro lá numa coisa que ele falou lá sobre que ele acredita nessa visão de mundo. Mas ele é muito tupetudo, porque, por exemplo, na Colômbia, que não significa nada para os Estados Unidos, economicamente, o presidente da Colômbia rejeitou o avião, ele botou 25% de multa, de taxa, quer dizer, sobre as importações dos produtos da Colômbia. E falou que se continuar não aceitando os próprios colombianos lá, ele vai botar 50%. Aí muita gente ficou horrorizada, as ações das empresas da Colômbia estão caindo tudo. Ele falou que o presidente da Colômbia é de esquerda e que o povo da Colômbia não gosta dele e que tarifou 25% de tudo. E pode chegar a 50%, né? Só que aí, Vevê, o presidente do México parece que não aceitou também um avião. Só que aí os Estados Unidos compram muito do México. Aí você acha que o Trump vai taxar ele também? Não taxou. Eu tô dando uma olhada. O Trump, ele sabe com quem mexer, rapaz. Assim... Porque o México recusou um voo também, viu?
Mas parece que fizeram um acordo, né? Pra poder aceitar lá. Teve essa tensão diplomática entre os Estados Unidos e a Colômbia. Fez um acordo. Foi, eles resolveram ontem à noite, fizeram um anúncio de acordo aí entre o Trump e o Gustavo, que é o presidente lá da Colômbia, falando sobre a deportação desses imigrantes colombianos. E aí eles emitiram até um comunicado, sabe? A Casa Branca acabou afirmando que essas tarifas de 25% aí sobre os impostos que estavam prontas para serem implementadas, elas acabaram sendo suspensas depois que a Colômbia aceitou receber os deportados em aviões militares americanos. Sim. E aí o governo da Colômbia concordou, né, com todas as condições do presidente Trump, incluindo aí a aceitação irrestrita de todos os imigrantes ilegais que retornaram dos Estados Unidos sem limitação ou atraso. E aí o governo americano também falou sobre as sanções relacionadas a vistos para funcionários do governo colombiano e inspeções também feitas ali na alfândega. Então reforçou aí que vai permanecer em vigor até que o primeiro voo deportado retorne aos Estados Unidos. E aí o governo colombiano também, ele adotou um tom, Denver, mais conciliador aí em resposta, falou que superaram, olha as aspas que eu vou dar aqui, superamos o impasse com os Estados Unidos, disse o chanceler colombiano, que é o Luiz Gilberto Murilo, em um comunicado transmitido ali pelas redes sociais da presidência. Ele também garantiu que a Colômbia vai continuar recebendo cidadãos deportados em condições dignas. Seguiremos garantindo que o nosso cidadão retorne ao país com respeito e dignidade. Ele também afirmou, né, que o presidente da República na Colômbia disponibilizou um avião presidencial para buscar esses deportados, destacando que a Colômbia não vai aceitar que seus imigrantes sejam tratados como criminosos. Reforçou, né, a crítica aos aviões militares e reforçou a questão na rede social, mas ficou ali, ó, é um país que devolve o cidadão e que ele deve ser feito com respeito e dignidade. Então ali parece que fizeram um acordo, teve aí esse impasse, teve essa recusa inicial em receber os deportados, gerou essa escala de tensões, mas a sensação que tem, assim, eu não sou muito entendida de questão internacional, diplomacia e tudo, Denver, mas a gente até mesmo como cidadão, a gente entende aí que parece que não dá pra brigar muito com os Estados Unidos. Não. Vai bater de frente com os caras, pô? Não dá. VV, numa canetada do Trump aí, lasca com o Brasil. E a gente tem visto o presidente da República também sendo bem ameno, assim, tendo um tom conciliador e tal, porque, Denver, ninguém vai se colocar em confronto com a potência americana. A pior coisa do VV na vida é você depender dos outros. Sim. A pessoa que depende dos outros, ela regula o que ela fala. Exato. Entendeu? Agora, quem não depende dos outros, sim, tá pouco se lascando, fala mesmo. Sim. Por isso que aqueles ricos, milionários, eles é bocudo mesmo, eles falam mesmo, eles botam pra lascar, eles não precisam dos outros. Elon Musk? É. É ele que namorou uma idosa, deu um golpe? Não, isso aí foi o golpe. Vamos ouvir uns áudios aqui dos nossos ouvintes? Queria mandar um salve aí para o grupo. Grupo? Você tá doido, motorista? Uau! São os melhores motoristas aí, Vivi. Bora. Esses caras aí andam Brasília inteira com o melhor serviço aí. Motoca? Não, motorista de aplicativo. De aplicativo? Principalmente o Jackson Dantas, lá de Valparaíso. Jackson é maravilhoso. E vamos ouvir a opinião dele aqui. Fala, Bora. Jackson. Boa tarde, Sol Brasília. Aqui é Jackson Dantas, motorista de aplicativo de Valparaíso de Goiás. Sobre a questão do aumento da gasolina aí, é um absurdo. O tanto de imposto que nós pagamos no nosso país vai aumentar mais a gasolina. Quando esse bandido estava na campanha dele, ele falou que ia colocar a gasolina mais barata no país e abrasileirar a gasolina. Olha aí, nós vamos chegar a gasolina a R$7. Tanto imposto que nós pagamos, vamos pagar mais imposto ainda sobre a gasolina. Eu me recordo que em 2020, 2022, eu colocava a gasolina, eu abastecia a gasolina a R$4,79 e hoje já tá R$6,39. Que absurdo num país desse nós pagar tanto imposto e nós não ter retorno. É, Vivi, os motoristas de aplicativo é quem mais sofre, né, Vivi? Sim. Porque a pessoa ali que bota R$300 a cada 2 semanas de gasolina, tá de boa. Mas os motoristas de aplicativo, eles trabalham com isso, né, Vivi? Sim. E a gasolina aumenta. E o Uber não corrige o preço das coisas. Sim, mas é igual você falou também do efeito cascata. A gente, até quem não anda de carro, acaba sentindo os reflexos no alimento que vai comprar, porque ele precisa ser transportado. Então acaba afetando as pessoas de uma maneira geral. Mas obviamente quem abastece, quem tá no posto de gasolina
trabalha com mais frequência sente ainda mais a dor. Eu confesso que hoje eu coloquei só R$100. Eu não completei, eu queria ter completado, mas eu não estava no posto que eu costumo abastecer com frequência, que até um em Águas Claras que dá 10 centavos de desconto. Quando fala lá que DF Águas Claras, eles dão 10 centavos de desconto. Meu amigo Kleber. Isso, um abraço, Kleber. E aí eu não tava por ali, tava por outro caminho, eu fui pro plano primeiro e decidi não colocar. E o meu carro também vou ter que deixar na oficina nos próximos dias e decidi também não colocar. Mas, em virtude desse aumento no dia 1º, eu vou ter que completar no mais tardar amanhã. Bebê, eu tava pensando um dia desse. Você tem noção do que seria do Brasil se não fosse o iFood e o Uber? Vevê, tem gente que é advogado, arquiteto, largou tudo pra fazer. Eles estão tirando 5 mil limpo. O cara que trabalha mesmo, pega ali pra trabalhar mesmo no Uber, tira 5 mil, 6 mil. Quem tem carro elétrico então conseguiu fazer, né? Sim. E o iFood também, Vevê. Eu vi um estudo de uma faculdade falando que o iFood reduziu a criminalidade no Brasil em 20%. E eu não duvido, não. Porque a pessoa... Por que ela vai fazer crime se tem oportunidade, de trabalho. Eu já vi muito bicho do iFood que era um moleque doido mesmo. Era doidão. Oxi, eu conheço bastante os pilotinhos do iFood aí. A maioria é gente boa, tranquila, os meninos tranquilos. Mas tem uns caras ali que é virado no giraia. Trabalhar com dignidade, com honestidade. Eu vou contar um exemplo aqui, a gente tem um minutinho pra encerrar o programa, mas Denver, meu marido é engenheiro e ele acabou ficando desempregado ali na época da pandemia, no pós-pandemia, digamos assim. E ele falou, meu Deus, eu vou fazer o quê? Você tem um start, né? E aí ele falou, vou trabalhar com aplicativo. E eu falei, é muito perigoso você colocar uma pessoa no carro que você não conhece, enfim, tem aquela insegurança. Foi uma época também que o Distrito Federal tava bem ruim pra quem trabalha com aplicativo. Foram alguns crimes que aconteceram que, graças a Deus, a gente não tem noticiado mais, graças a Deus. Melhorou. Mas aí ele foi entregar comida no iFood. Ele tinha uma moto e ele acordava cedo, 7 horas da manhã ele já estava pronto, exatamente como se ele fosse trabalhar como um engenheiro. Ele pintava o cabelo dele ali e ele ficava todo arrumadinho. E ele ganhava, foi pouco tempo, Denver, mas ele ganhou tanta gorjeta que às vezes o deslocamento dele, vamos colocar, custava R$10. Ele ganhava 12 de gorjeta. Ele ganhava muita gorjeta e ele era super educado, ele estava sempre ali com muita educação, sorriso no rosto. Então tem muita coisa que faz diferença, muita gente, muito pai de família que continuou sustentando as famílias, como o Denver falou, trabalhando com aplicativos. E aí depois teve uma outra ocasião que aconteceu de novo, e aí meu marido se inscreveu num site também, a tecnologia ajudando, que é um site que chama Get Ninja, se não me engano. Sim. E ali você contrata profissionais de todo tipo, de pintor, enfim, bombeiro hidráulico e tal. E aí ele se inscreveu, se cadastrou. Então tem muita maneira de trabalhar com dignidade hoje em dia, sem precisar, como é que fala? Ficar desesperado ou ficar dependendo de seguro-desemprego. Tem muita maneira da pessoa fazer venda, como o Demi tá falando, pela própria Shopee, sem precisar sair de casa. Achadinho. Tem um amigo meu que ele foi entregar outro dia lá em casa e ele trabalhava comigo no SBT de assistente e ele foi demitido e ele tá entregando as compras da Shopee. Também tem isso, Denver. Sim. O cara vai lá, enche o carro dele e sai entregando. Diz que em alguns casos dá mais dinheiro do que iFood e outras coisas. Os carros também, né? No Mercado Livre, Magalu. Sim. Eles pegam umas Fiorino baratinhas. Gente, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. E esse negócio aí, Vevê, de Uber, isso é uma oportunidade tão legal que viralizou a entrevista de um cara que foi deportado, né? Falou que foi ameaçado na fronteira, que pagou não sei quantos mil, que não deu tudo errado. Era um mineiro, ele com um sorriso no rosto assim. Os mineirinhos. Ele falou, não, mas vai dar certo, eu vou pegar um Uber, rapidamente eu já faço dinheiro. E ele já ofereceu pro repórter que tava no aeroporto, não quer voltar pra casa, não, de Uber. Tá vendo? Ele é estratégico, não é só o cara que vai trabalhar, mas ele também faz a própria publi dele. Sim, e ele já consegue monetizar ali na hora. Pessoal, a gente vai ficando por aqui. Jorge Fernando mandou um áudio, ó. Ah, é? O chefe, fala, chefe. Homem. Fala, galera, passando aqui só pra deixar um abraço pra todos. O barulho das ondas da praia no mar. Ele tá deixando um abraço ou inveja? Fala, galera, passando aqui só pra deixar um abraço pra todos os nossos ouvintes ligadinhos na 107.9
91.1, a radioatividade, a sertaneja de verdade. É claro que aqui no Sou Brasília, Jorge Fernando, tô ouvindo aqui da praia e tem muita gente de Brasília aqui, viu, galera? E daqui a pouco eu tô na área. Essa semana ainda, até o final da semana, eu tô aí com vocês. Volta. Pra gente fazer o programa daquele jeito que vocês gostam. Um abraço. Tô aqui, mas tô aí conectado no coração. Valeu, Aê. um abraço. Abraço, Valeu, Denver, valeu, Jorge. VV. Volta logo. Valeu, meu chefe. A gente volta amanhã também, meio-dia. VV, eu vou trazer amanhã aqui, se quem? tudo der certo, o Otávio, que é o cara especialista em franquia. Eu postei um vídeo dele lá, que ele sabe bater o olho na empresa e ver se a empresa vai dar certo ou não. Uau. Você viu esse vídeo, não? Não vi, mas eu vou ver. Que eu até chamei ele de boca de cemitério. Uai, mas tá nesse nível, Porque- maltratando os entrevistados? Não, é porque ele tem ele sabe, ó, isso aqui não vai dar certo. Ele fala na hora, tipo E meses vidente. depois o negócio aparece fechado. Ai, que horror. Porque ele sabe, ele já faliu, ele já ficou rico, ele já teve uma franquia de tudo que é jeito. Vamos ver se a gente traz ele amanhã aqui, beleza? Eba. Até amanhã, ótima semana. Beijo. Amanhã, meio-dia. Você também pode acompanhar qualquer episódio que você perdeu aí, lá no Spotify e na Amazon. Se você falar, Alexa, tocar Sou Brasília. Aí ela, tocando o programa Sou Brasília. Tá bom? Pode ir lá, todos os programas estão gravados, estão indo pra lá. A gente volta amanhã, segue lá, @Sou Brasília, @Radioatividade FM Brasília. Falou, valeu! O ano letivo começou e você sem grana pra comprar os materiais escolares?